estabelecimento qualquer. E também o nosso convidado esta noite, Cristiano Santos, é presidente da direção da Associação Sindical de Funcionários da ASAI. Obrigado por estar connosco esta noite. Nós poderíamos perguntar onde é que está a ASAI, mas a verdade é que a fiscalização da Polícia Municipal acontece depois da ASAI também fiscalizar estes restaurantes. Porquê é que as coisas não acontecem de uma... Ou seja, porquê é que, no seu entender, estes restaurantes não fecham efetivamente? Muito boa noite, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. Em resposta à sua pergunta, porquê é que não acontece? Basicamente, a resposta a isso é a falta de meios que a ASAI padece há largos anos. A ASAI, quando apareceu com uma grande força, mas depois, pelo menos há uma década para cá, tem sido lentamente enfraquecida. E, portanto, a resposta objetiva a essa pergunta posso lhe dar com os números que não deveria ser eu a dá-los, mas deveria ser alguém da direção da ASAI que os deveria dar. Aliás, eu sinto-me envergonhado pelo facto de ter sido o primeiro inspetor-geral da ASAI a falar pela ASAI na reportagem. Portanto, logo por aí vimos o tipo de dirigismo que temos neste momento na ASAI. Portanto, mas tentando responder objetivamente à sua pergunta, a ASAI para a zona metropolitana de Lisboa, toda a zona metropolitana de Lisboa possui 15 inspectores da parte operacional. 15 inspectores, divididos em 2 unidades orgânicas. E, portanto, como deve imaginar, tendo em conta a panóplia de matérias, competências que são atribuídas à ASAI não é unicamente um órgão de inspeção, é também um órgão de polícia criminal, como é sabido por todos. Imagine o que é que 15 inspectores podem fazer numa área metropolitana como Lisboa, com a dimensão que tem, com as características que tem. Por exemplo, hoje houve um evento que foi a final da Champions League, obviamente estiveram lá colegas nossos, mas repare, ainda que possa existir reforço a nível nacional, em algumas ocasiões, é manifestamente impossível. E, portanto, é perfeitamente possível. Eu não falo deste caso em concreto porque não o conheço, mas do feedback que tivemos deste tipo de situações é que, de facto, pode haver uma suspensão num determinado operador económico, seja restaurante, seja o que for, e, de facto, não existe depois capacidade para fazer o follow-up, ou seja, fazer o seguimento, tal como o ex-inspetor da ASAI, António Nunes, disse, nos dias seguintes, na semana seguinte, verificar se efetivamente aquele operador económico continuam a funcionar. poderão, depende da vontade dos exploradores dos estabelecimentos. Se efetivamente tiverem vontade de cumprir, vão fazer as devidas correções, se for o caso, e depois contactam a ASAI para serem reinspecionados e verificar se está tudo ok. Mas põe hipótese, posso perguntar, põe hipótese de ter havido indicações políticas, porque hoje em dia falar-se de imigrantes parece ser um problema para toda a gente, e o ex-inspetor-geral não descarta, quando eu lhe coloco essa questão, não descarta essa hipótese, ter havido indicações políticas no sentido de não dar seguimento precisamente a estes casos. Tem alguma indicação nesse sentido? Não tenho nenhuma indicação nesse sentido, mas no presente, na atualidade, e não podemos esquecer que o Dr. António Nunes já foi inspetor da ASAI há mais de uma década, portanto as coisas, infelizmente, lá para cá mudaram bastante, para pior, e portanto não temos qualquer tipo de indicação nesse sentido. E, aliás, isso seria um bocadinho contraditório, uma vez que atualmente se calhar seria mais vantajoso eventualmente ter uma ação de mão mais pesada com este tipo de estabelecimentos. E portanto eu não vejo esse nexo causal, muito sinceramente. Dr. Pedro Proença. Santos, há pouco falávamos da questão da falta de recursos humanos na ASAI. É isso que impede que estas diligências sejam mais céleres? Essencialmente é isso, naturalmente. Nós, ao longo dos largos anos, dos últimos anos largos, vimos falando e apelando para esse tipo de situações que a ASAI está cada vez mais debilitada nos seus meios, seja nos recursos humanos, seja nos recursos físicos, tecnológicos e tudo mais. Só para termos uma noção também, vários números, porque os números dizem-nos muito. 85% do orçamento da ASAI é relacionado com recursos humanos.
restam entre 4 a 5 milhões de euros anuais para tudo o resto, para meter a máquina a funcionar, seja para edifícios, aluguer de edifícios, instalações, via parque automóvel, manutenção de tudo, manutenção do parque automóvel, de combustíveis. Já a suborçamentação Há uma neste momento. suborçamentação gritante, nós temos alertado para esse facto ano após ano e, portanto, é literalmente impossível e é uma irresponsabilidade não só política, mas dos próprios dirigentes que têm dirigido a ASAI, que a público, que nós tenhamos conhecimento, a público não tem a frontalidade nem a coragem de exigir esses meios. Portanto, isto é reiterado e, obviamente, que chega-se a este ponto. Eu gostaria ainda de dizer o seguinte, só para termos também um bocadinho a noção da gravidade das situações. Em 2021, a Autoridade para a Segurança das Condições do Trabalho tinha nos seus quadros 491 inspectores. Unicamente inspectores. A ASAI, atualmente, e a ACT, fiscaliza as condições para o trabalho. É a matéria, é o core business. Sim, é o core business, é as condições para o trabalho. Ou seja, tem aquele objeto que está muito bem delimitado. A ASAI, a nível nacional, tem pouco mais de 200 inspectores para um leque, conjunto alargado de competências. É manifestamente impossível prestar um serviço público de qualidade para o cidadão.